O sol ainda engatinhava atrás das montanhas do Parnaso, quando os primeiros raios dourados escorriam, silenciosamente, pelas colunas brancas do templo. Uma brisa fresca atravessava os pátios de mármore, trazendo consigo o perfume de louro queimado e flores silvestres, que cresciam entre as rochas. O som das cigarras começava a ecoar ao longe, marcando o despertar da Grécia Antiga. Ali, no coração de um santuário sagrado, a luz suave iluminava uma figura envolta em tecidos claros, quase etéreos. Ela caminhava lentamente, descalça, sentindo o frio da pedra sob os pés, enquanto o templo ainda repousava em silêncio. A sacerdotisa não falava. Não precisava. Cada gesto dela era uma oração. Cada passo, um ritual. O amanhecer era o espaço entre o mundo dos mortais e o reino dos deuses. E era ali que sua jornada começava todos os dias. Ao longo do tempo, a imagem das sacerdotisas gregas foi envolta em mistério, exagero e até fantasia. Muitos imaginam mulheres com poderes sobrenaturais, capazes de prever o futuro com exatidão, ou influenciar reis e generais com palavras mágicas. Mas a verdade é bem diferente. A vida de uma sacerdotisa era antes de tudo marcada por disciplina, treinamento e responsabilidade. Elas não eram bruxas, nem seres místicos. Eram guardiãs de tradições ancestrais, mediadoras entre a comunidade e o divino. Seu poder não vinha de magia, mas do profundo respeito que a sociedade grega depositava nos rituais, na religião e nos símbolos. Esse contraste entre mito e realidade faz sua rotina se tornar ainda mais fascinante. As sacerdotisas tinham um papel fundamental nos santuários da Grécia Antiga, especialmente entre os séculos 8 e 4 a.C. Elas atuavam em templos dedicados a divindades como Atena, Deméter, Ártemis e Apolo. Um dos lugares mais conhecidos era Delfos, um centro religioso tão importante que governantes de toda a Grécia e até do exterior viajavam para ouvir seus oráculos. Ali, as sacerdotisas, conhecidas como pitonisas, tinham funções sagradas que incluíam rituais purificadores, interpretação de sinais e a manutenção do templo. Mas cada cidade-estado tinha suas próprias sacerdotisas, e suas rotinas variavam conforme a divindade, as crenças locais e os costumes regionais. Ainda assim, havia algo comum a todas elas: uma vida dedicada ao serviço, à ordem e ao equilíbrio espiritual da comunidade. Então, como era um dia na vida dessas mulheres? Vamos acompanhar. Tudo começava na manhã, com o ritual de despertar do templo. Antes de qualquer visitante chegar, a sacerdotisa iniciava a preparação do espaço sagrado. Ela acendia incensos com aromas de louro e mirra, purificava a entrada com água de uma nascente pura e entoava cânticos suaves, invocando a proteção da divindade. Amanhã era um momento de limpeza, menos tanto do espaço físico quanto da própria mente. Em seguida, ela revisava as oferendas deixadas no dia anterior. Cestos de trigo, pequenos vasos de óleo, estátuas votivas feitas de argila, nada era simplesmente descartado. Tudo tinha um significado e passava por um ritual de agradecimento antes de ser guardado ou reutilizado. Depois disso, vinha um dos momentos mais solenes do seu dia: o banho ritual, realizado em fontes naturais ou bacias de pedra esculpida. A purificação física simbolizava a preparação espiritual para as tarefas que viriam. Só então, com o corpo e a alma limpos, ela estava pronta para receber os visitantes, os devotos ou as autoridades que buscavam orientação. À tarde, o templo ganhava vida. Pessoas de diferentes regiões chegavam, trazendo suas preocupações, seus medos e suas esperanças. Eles vinham buscar respostas, conselhos ou a intercessão divina para suas vidas. A sacerdotisa os ouvia com paciência e atenção. Em muitos casos, ela não oferecia profecias diretas e claras, como os mitos gostam de contar. Em vez disso, ela interpretava sinais. Observava o comportamento da chama de uma vela, o voo dos pássaros no céu, o som do vento nas árvores ou o desenho formado por folhas caídas no chão. A sociedade grega antiga
acreditava que o divino se expressava nos detalhes sutis da natureza. E o papel da sacerdotisa era decifrar essa linguagem. Depois das audiências individuais, ela participava de rituais coletivos. Alguns envolviam música, com liras e flautas, ecoando pelo santuário. Outros eram procissões solenes, que percorriam a cidade. E havia também os sacrifícios simbólicos, que quase nunca envolviam animais, mas sim a oferta de grãos, vinho e flores, em cultos dedicados a deusas como Deméter, a deusa da agricultura, por exemplo. As sacerdotisas lideravam celebrações grandiosas ligadas à fertilidade da terra e à garantia de uma boa colheita. Elas eram o centro pulsante da vida espiritual da comunidade. Quando a noite chegava e o templo finalmente se esvaziava, restava o silêncio. À luz de lamparinas de azeite, a sacerdotisa tinha outras tarefas. Ela preenchia registros, talvez anotando sinais observados ou as principais questões trazidas pelos devotos. Organizava as oferendas recebidas e preparava os itens para os rituais do dia seguinte. Muitos templos realizavam ritos menores à noite, como cânticos de agradecimento e invocações de proteção para a comunidade durante o sono. Depois de tudo isso, a sacerdotisa finalmente se recolhia. Algumas viviam em residências anexas ao próprio santuário. Outras tinham permissão para voltar às suas casas, dependendo da tradição local. Era um dia exaustivo, que exigia força física, emocional e, acima de tudo, espiritual. Mas como sabemos de tudo isso? A arqueologia e a história nos dão pistas incríveis. Arqueólogos descobriram inscrições em templos e itens votivos que confirmam o papel das sacerdotisas como mediadoras e intérpretes de sinais. Em Delfos, por exemplo, escavações revelaram a existência de câmaras subterrâneas, onde a pitonisa, a sacerdotisa de Apolo, se posicionava para realizar seus rituais, o que alimentava a crença de que ela se comunicava diretamente com o deus. Além disso, estudos antropológicos mostram que, ao contrário de muitas outras sociedades antigas, a Grécia dava grande prestígio e autoridade às sacerdotisas. Elas podiam possuir terras, administrar bens e exercer uma autoridade religiosa, que em muitos casos era respeitada até mesmo por reis e generais. Diversas cerâmicas da época retratam essas mulheres em posição ritual, segurando ramos de louro, serpentes simbólicas ou vasos de libação. Cada achado reforça a importância e a complexidade do papel feminino na religiosidade grega. A vida de uma sacerdotisa revela muito sobre o mundo antigo. A religião era parte inseparável do cotidiano. Festivais, colheitas, casamentos e até decisões políticas passavam por ritos sagrados guiados por elas. A tecnologia e a arte da época, como os templos impressionantes, as esculturas detalhadas e os instrumentos musicais, não eram apenas para decoração. Era uma forma de conectar humanos e deuses. Até a alimentação delas era pensada para os rituais. A dieta era simples e leve. Pães, queijos, azeitonas, frutas, mel e vinho diluído. Nada de excessos. O corpo precisava estar puro para servir como um canal para o divino. Socialmente, embora as mulheres comuns tivessem muitas restrições, as sacerdotisas ocupavam uma posição de grande respeito, atravessando barreiras sociais, presenciando decisões importantes e guiando cerimônias que moldavam a vida de toda a comunidade. Num mundo sem medicina moderna ou ciência avançada, a espiritualidade era uma forma de sustento emocional. A fé era o elo que mantinha as pessoas unidas, e as sacerdotisas eram o centro desse elo. Quando olhamos para o passado, muitas vezes imaginamos sociedades rígidas e mulheres silenciadas. Mas a vida de uma sacerdotisa grega revela o oposto: inteligência, autonomia e uma profunda relevância social. Elas eram guardiãs de memórias, guias espirituais, intérpretes de símbolos e pontes entre o humano e o divino. Suas vidas exigiam disciplina, sensibilidade e coragem, menos qualidades que continuam profundamente humanas, mesmo
milhares de anos depois. Assim como elas buscavam sentido nas chamas, nos ventos e nas estrelas, nós hoje buscamos respostas em nossas próprias formas de espiritualidade, ciência e reflexão. E talvez seja por isso que a história delas ainda ecoa com tanta força, porque nos lembra do poder silencioso que existe na sabedoria, na tradição e na nossa busca constante por significado. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar no tempo com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima.